Fala família, Rodolfo Alqueta aqui, professor e guia na mentoria Irmãos Polícia, idealizado deste canal Lei Seca em áudio, que tem o intuito aí de te ajudar na preparação para concursos públicos. Peço que você se inscreva imediatamente neste canal aí e se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, me siga nas redes sociais, @Rodolfo Alqueta. Agora com você, a Lei Seca em áudio, na íntegra. Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, denominado SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Artigo 2º. Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre substâncias psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Título 2º. Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 3º. O SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com: inciso 1º, a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários dependentes de drogas; inciso 2º, a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Parágrafo 1º. Entende-se por SISNAD o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, o sistema de políticas públicas sobre drogas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 2º. O SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, denominado SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, denominado SUAS. Capítulo 1º. Dos princípios e dos objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 4º. São princípios do SISNAD. Inciso 1º. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Inciso 2º. O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Inciso 3º. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. Inciso 4º. A promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. Inciso 5º. A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD. Inciso 6º. O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Inciso 7º. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de droga, de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. Inciso 8º. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do SISNAD. Inciso 9º. A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas,
repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Inciso 10º. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de droga, de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social. Inciso 11º. A observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, denominado CONAD. Artigo 5º. O CISNAD tem os seguintes objetivos. Inciso 1º. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Inciso 2º. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Inciso 3º. Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas, de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e municípios. Inciso 4º. Assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o artigo 3º desta lei. Capítulo 2º. Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Seção 1ª. Da composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 6º. Vetado. Artigo 7º. A organização do CISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui matéria definida no regulamento desta lei. Artigo 7º-A. Vetado. Artigo 8º. Vetado. Seção 2ª. Das competências. Artigo 8º-A. Compete à União. I. Formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas. 2ª. Elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com estados, Distrito Federal, municípios e a sociedade. 3ª. Coordenar o CISNAD. 4ª. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do CISNAD e suas normas de referência. V. Elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir forma de financiamento e gestão das políticas sobre drogas. 6ª. Vetado. 7ª. Vetado. 8ª. Promover a integração das políticas sobre drogas com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 9ª. Financiar, com estados, Distrito Federal e municípios, a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do CISNAD. X. Estabelecer formas de colaboração com estados, Distrito Federal e municípios para a execução das políticas sobre drogas. X. Garantir publicidade de dados e informações sobre repasse de recursos para financiamento das políticas sobre drogas. 12. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. 13. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços. E 14. Estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no país. Artigo 8º-B. Vetado. Artigo 8º-C. Vetado. Capítulo 2º-A. Da formulação das políticas sobre drogas. Seção 1ª. Do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º-D. São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outros. Inciso 1º. Promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas. Inciso 2º. Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. Inciso 3º. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas. Inciso 4º. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional.
Inciso 5º. Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Inciso 6º. Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas. Inciso 7º. Fomentar a criação de serviços de atendimento telefônico com orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas. Inciso 8º. Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com o objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento. Inciso 9º. Promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover a autonomia ao usuário ou dependente de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais. Inciso 10º. Propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22º. Inciso 11º. Articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas. E, inciso 12º. Promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. Parágrafo 1º. O plano de que trata o CAPT terá duração de 5 anos a contar de sua aprovação. Parágrafo 2º. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Seção 2ª. Dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º. Os Conselhos de Políticas sobre Drogas, constituídos por Estados, Distrito Federal e municípios, terão os seguintes objetivos. Inciso 1º. Auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas. Inciso 2º. Colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando a efetividade das políticas sobre drogas. Inciso 3º. Propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, ações, atividades, projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social, econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Inciso 4º. Promover a realização de estudos, com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas. Inciso 5º. Propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado. Inciso 6º. Desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o SISNAD e com os respectivos planos. Seção 3ª. Dos membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º-F. Vetado. Capítulo 3º. Vetado. Artigo 9º. Vetado. Artigo 10º. Vetado. Artigo 11º. Vetado. Artigo 12º. Vetado. Artigo 13º. Vetado. Artigo 14º. Vetado. Capítulo 4º. Da coleta, análise e disseminação de informações sobre drogas, do acompanhamento e da avaliação das políticas sobre drogas. Artigo 15º. Vetado. Artigo 16º. As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo Sistema Municipal de Saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União. Artigo 17º. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão Sistema de Informações do Poder Executivo. Título 3º. Das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Capítulo 1º. Da prevenção. Seção 1ª. Das diretrizes. Artigo 18º. Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.